O ensino médio ideal fecha 2019 com várias aprovações em medicina e 2 aprovações no ITA, o vestibular mais concorrido do Brasil. Fala, galera do Ideal. Estamos aqui na área de novo para a gente fazer esse fechamento, né, da apostila 1. E eu gostaria que vocês pegassem a apostila de Geografia, na frente A, aula 4, né, a última aula dessa nossa apostila 1, para a gente já, a partir da semana que vem, já tocar o barco e começar a apostila 2. Nessa aula da frente A, a gente vai falar um pouquinho sobre o Brasil e principalmente sobre a localização do Brasil em relação ao mundo, né, ou seja, a todo o planeta Terra e principalmente também aqui no continente americano, na América do Sul mais especificamente, para você ter uma ideia de como eles podem perguntar isso para vocês, né, num vestibular. Eu estou passando aqui o mouse em cima, né, para você ter uma ideia das linhas imaginárias mais importantes que você não pode esquecer de jeito nenhum da existência delas, né? A primeira, na vertical aqui, o meridiano de Greenwich, e a segunda linha importante, a linha do Equador, na horizontal, né, que eu estou mostrando aqui para vocês. Por que essas linhas são importantes, galera? Né, porque, na realidade, essas linhas imaginárias elas vão fatiar o planeta Terra em 4 pedaços diferentes. Por exemplo, você pega a linha do meridiano de Greenwich. Né, automaticamente, você traçando essa linha, você está dividindo a Terra em 2 hemisférios diferentes. Do lado esquerdo de vocês, né, para o lado aqui do Brasil, você tem o hemisfério ocidental. É tudo isso aqui, né, que eu estou mostrando para vocês. Esse é o hemisfério ocidental. Desse lado aqui, você tem o hemisfério oriental. Ou seja, a linha do meridiano de Greenwich, ela faz com que a Terra seja dividida em 2 hemisférios. Do lado esquerdo, hemisfério ocidental, do lado direito, hemisfério oriental. Da mesma forma, né, você está observando aqui a linha do Equador, fatiando a Terra em 2 metades também. Ou seja, né, você traçando a linha do Equador, automaticamente você cria 2 hemisférios. O primeiro, aqui de cima, ao norte, hemisfério norte, ou também chamado de hemisfério setentrional ou boreal. Presta bem atenção nesses sinônimos aí que eles podem sacanear numa questãozinha só para confundir o meio de campo e você acabar perdendo uma questão fácil. Então, hemisfério norte, setentrional ou boreal. Né? Setentrional ou boreal. E o segundo hemisfério criado pela linha do Equador, o hemisfério sul, ou também, né, chamado meridional ou austral. Né? Ou seja, repetindo, hemisfério sul, meridional ou austral, que é esse que eu estou passando o mousezinho para você, né, se localizar. Então, você fatiou a Terra na horizontal, criou o hemisfério norte e hemisfério sul, fatiou a Terra na vertical, criou o hemisfério ocidental e hemisfério oriental, e o Brasil, você observando nessa divisão, nesse fatiamento, né, da Terra que eu destaquei para vocês, você percebe que o Brasil ele tem uma localização precisa. Totalmente localizado no hemisfério ocidental, ou seja, à esquerda da linha do meridiano de Greenwich, né, totalmente localizado no hemisfério ocidental e quase totalmente no hemisfério sul, né, pela linha do Equador. Você percebe que tem um pedacinho do Brasil, né, que ficou para o lado do hemisfério norte e praticamente todo o nosso território localizado no hemisfério sul. Então, praticamente todo o Brasil localizado no hemisfério sul, com um pedacinho no hemisfério norte e totalmente localizado no hemisfério ocidental. Daniel, mais ou menos que percentual, né, do nosso território está no hemisfério sul? Mais ou menos 93% do nosso território e apenas 7% no hemisfério norte. 93% no hemisfério sul, 7% no hemisfério norte. Detalhe, eu destaco aqui para vocês, né, mais alguns detalhes importantes. O único país do mundo atravessado ao mesmo tempo pelo Equador e a linha do Trópico de Capricórnio. O Brasil possui 7%, como eu já tinha comentado, das suas terras emersas, né, no hemisfério norte e 93% das terras no hemisfério sul. Você está vendo aqui, estou passando a linhazinha, o mousezinho em cima da linha do Trópico de Capricórnio, que passa aqui em cima do estado do Paraná, norte do Paraná, Maringá, Londrina, é onde passa a linha do Trópico de Capricórnio. E lá em cima a linha do Equador, passa no extremo norte do Brasil. Só para você ter uma ideia, tem uma capital que é cortada pela linha do Equador, que é Macapá, a capital do Amapá, só para a gente se localizar. É totalmente localizado a oeste, né, do meridiano de Greenwich, ou seja, o Brasil está totalmente localizado no hemisfério ocidental, né, para o lado esquerdo do mapa mundi, como você está observando. E outro detalhe, a nossa localização dentro da América do Sul ocupa a porção centro-oriental,
A gente está no centro da América do Sul, mais para o lado direito. Presta bem atenção. No centro da América do Sul, mais para o lado direito. Por isso, essa posição centro-oriental. E praticamente ocupamos quase a metade da América do Sul. Né? Quando você fala de América do Sul, praticamente metade dela é só Brasil. O resto vai ser dividido pelos outros países, como, né, Bolívia, Peru, Paraguai, Argentina, Chile, Equador, etc, etc. Né? Ou seja, o Brasil representa praticamente metade da América do Sul, graças ao gigantismo, né, do nosso território. Só por isso, né, você está observando nesse mapa, apenas 2 países não fazem fronteira com o Brasil nessa localização que a gente tem. O Equador não tem divisa, né? Não tem fronteira com o Brasil, e o Chile. Os demais países, você está observando aqui, todos eles têm esses limites, né, com o Brasil. O que mais que eu coloco para vocês? O Brasil é um país gigantesco, pessoal. Lembra sempre desse detalhe. Para você fazer de ponta a ponta, né, do Brasil, você vai percorrer mais de 4.000 quilômetros. Ou seja, né, você vai levar pelo menos uma semana, né, para conseguir fazer, né, de norte a sul, de leste a oeste, como você está percebendo nesse mapa que eu destaco aí para vocês. Outro detalhe importante, né, praticamente impossível você fazer de norte a sul, de leste a oeste, porque quase que as estradas brasileiras, elas praticamente que não existem, né, por isso meio complicado. Você percebeu, né, que a extensão norte-sul do Brasil com a extensão leste-oeste, elas praticamente são iguais. Um pouquinho mais extenso no sentido norte-sul. Né? E aqui você tem os pontos extremos, né, do Brasil, que eu já vou destacar aqui para vocês. Outro detalhe importante, olha o tamanho da nossa fronteira terrestre aqui, ó, com as 3 Guianas, Venezuela, Bolívia, Peru, Paraguai, Argentina, Uruguai, são mais de 15.000 quilômetros, pessoal, 15.000 quilômetros de fronteiras terrestres, né, que nós temos aqui desse lado, né, do lado ocidental, né, do Brasil. E do lado oriental, que seria a parte do litoral, você percebe que é um litoral gigantesco, é o maior litoral voltado para o Oceano Atlântico de qualquer país, né, que você tenha na face da Terra. Né? Como você observa aqui, ó, são mais de 7.000 quilômetros de litoral que você tem no Brasil, glorioso Brasil varonil, né, que você conhece também. O ponto extremo norte, né, do Brasil é o Monte Caburaí, né, que você está vendo, lá no extremo de Roraima. Né, só para você ter uma ideia, né, do ponto que eu estou destacando aí para vocês, o ponto extremo norte. Já no sul, você tem o ponto extremo sul, o Arroio Chuí. De um lado você tem Uruguai, do outro lado você tem Rio Grande do Sul. De um lado Uruguai, do outro lado o Rio Grande do Sul, no Arroio Chuí, o ponto mais meridional, mais ao sul, né, que você tem do território brasileiro. O ponto extremo oeste, ou seja, para o lado esquerdo, né, no Acre, né, esse rio que você está observando nessa fotinha, né, que eu destaquei para vocês, Rio Moa, Serra do Divisor, no território do Acre, o ponto mais ao oeste que você tem do nosso território. E esse lugar maravilhoso aqui, muito bonito, né? Você está vendo aqui essa praia fantástica, o ponto extremo leste, Ponta Seixas, na Paraíba, onde o sol nasce em primeiro lugar, porque seria o ponto mais oriental do Brasil, ou seja, o ponto extremo leste que você tem do nosso território. Então lembra dos pontos extremos aí que eu destaco para vocês, porque eles são importantes também para a gente recordar desse detalhe. Por ser um país muito grande, pessoal, eu posso dizer para vocês, né, que a nossa divisão, ela também é muito grande. E várias divisões foram feitas do nosso território ao longo de toda a história. Só para você ter uma ideia, a divisão de um espaço ou território em unidades de áreas que apresentam um certo número de características, né, individuais. Ou seja, basicamente, né, para que você cria essa divisão regional? Para aquela ideia, né, de você ter um melhor planejamento econômico das atividades que vão acontecer em cada uma dessas regiões. Principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, essa divisão vai se tornar uma realidade. As divisões regionais, como eu destaco aí para vocês, surgiram como forma de facilitar o planejamento regional e a integração nacional, ferramenta, né, de desenvolvimento econômico que a gente vai ter. Só para você ter uma ideia da primeira divisão que a gente teve, né, que eu estou destacando aí para vocês, a divisão de 1913. Critérios foram clima, vegetação e relevo. Dividiu o país em quantas regiões? Você está vendo aí, ó. Já vou colocar o mapinha para você lembrar. Seria essa divisão: setentrional, central, norte-oriental, oriental e meridional. Setentrional, norte-oriental, oriental, central e meridional. Essa divisão ela vai durar até o período do Getúlio Vargas. Só para você ter uma ideia, a partir, né, da política implantada pelo Getúlio, depois a gente vai comentar mais sobre isso, né, na parte de história, na frente B também, né, de geografia, né, o Getúlio vai começar a se preocupar em implantar uma política de industrialização, né, do Brasil. E outro detalhe importante, outra criação muito importante, já caiu em questão do vestibular, que eu estou destacando aqui para vocês, a criação do IBGE, Instituto Brasileiro
Brasileiro de Geografia e Estatística em 1938, na época em que o Getúlio era o ditador do Brasil, na época do Estado Novo. E vai ser o IBGE que vai fazer essa divisão do nosso território, né? Como você está observando aqui, né? Criou 5 regiões, né? Em 1940, as regiões Norte, Nordeste, Leste, Sul e Centro-Oeste, baseada no conceito de região natural, divisão regional baseada nos elementos naturais, principalmente, de novo, né? Clima, relevo e vegetação, como você está vendo. Os Estados-membros deveriam ser encaixados dentro dessas regiões. O que você tinha? Pouca unidade natural desse território. Só para a gente ter uma ideia, então, dessa divisão de 1940, as grandes regiões. A norte, olha o tamanho da região norte, né? Outro detalhe que chama atenção, pessoal, olha o tamanho dos estados. Né? Você está observando aqui, ó, olha o tamanho do Mato Grosso, não tinha divisão Mato Grosso do Sul. Olha o tamanho de Goiás, não existia Tocantins. Né? Então você percebe, né, que os estados ainda não tinham, né, a formatação que eles têm na atualidade. Então, as 5 regiões, né, da divisão de 1940, Norte, Nordeste, Este, Sul e Centro, né? Ó, a região central aqui, né, Mato Grosso, Goiás e Minas Gerais. Comparada com a nossa divisão atual, é bem esquisitona. O que mais? Né? A divisão de 1945, também baseada, né, no critério natural, como eu destaco aí para vocês, né, criou mais regiões, né? A região Norte, Nordeste Ocidental, Nordeste Oriental, Leste Setentrional, Leste Meridional, Sul e Centro-Oeste. Ou seja, né, não tinha condições de dar certo essa característica. Ela vai desaparecer logo na sequência. Só algumas curiosidades, pessoal. Territórios federais que foram criados nessa época, pelo Getúlio, inclusive. Olha o estado do Paraná aqui, ó, e Santa Catarina. Existia o Território Federal do Iguaçu. Isso aí já caiu em questão na parte de história. Território Federal do Iguaçu. Sabe qual era a capital do Território Federal do Iguaçu? Laranjeiras do Sul. Por incrível que pareça, Laranjeiras já foi capital um dia, né, dentro da história. É exatamente dentro dessa divisão que você está observando aí, que criou vários territórios. Território do Acre, né, território do Rio Branco, território do Amapá, território, né, do Iguaçu, né, que existiu durante, né, algum tempo. Território de Ponta Porã, como você observou nessa divisão regional de 1945. O que mais que eu destaco aí para vocês? 1970. A gente já está na época da ditadura militar, as regiões vão ser criadas a partir, né, de uma mescla, de uma mistura, né, de aspectos naturais e aspectos econômicos para dar uma homogeneidade maior nessa divisão. As micro-regiões são a base territorial de produção de dados estatísticos, formavam macro-regiões que formavam essas regiões. O território do Acre é transformado em estado e o território de Rio Branco passa a ser denominado de Roraima. Lembra sempre desse detalhe? Essa você já vai se identificar, porque é a divisão que a gente utiliza bastante, né, até os dias de hoje. 5 regiões, Norte, Nordeste, Sudeste, Sul e Centro-Oeste. Né, durante muito tempo, desde 1970, né, portanto, né, há 50 anos em ação, o Acre, né, vai se tornar estado, Rio Branco vai se tornar Roraima, né, mas ainda continua, né, Roraima continua ainda sendo considerado território. Depois, né, posteriormente, vem a divisão de 1990, como eu estou destacando aqui para vocês, que vai combinar elementos de demografia, de população, elementos econômicos e elementos naturais. Os territórios de Roraima e Amapá são transformados em estados pela Constituição atual, né, de 1988, e o estado de Goiás vai ser desmembrado, ou seja, a divisão estado de Goiás e Tocantins, o território de Fernando de Noronha vai passar a fazer parte, né, de Pernambuco, e essa é a divisão regional oficial atual do Brasil. Lembra, né, o Mato Grosso também vai ser desmembrado, né, Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, mas continuam valendo as 5 regiões, tá, pessoal? Norte, Nordeste, Sudeste, Sul e Centro-Oeste do Brasil. E essa última divisão, criada por esse geógrafo aí, o Pedro Pinchas, né, de 1967, cria os chamados complexos regionais. Por que ele vai criar esses complexos regionais? Para tentar integrar economicamente, a partir da atividade industrial, que se desenvolveu bastante no Brasil, para ver, né, regiões basicamente idênticas em termos de desenvolvimento econômico. Os limites desses complexos regionais não são os limites políticos administrativos dos estados, e sim as características econômicas que esses estados têm. Né? Por isso, os complexos vão ser 3, como você está observando aí nesse slide. Amazônia, Nordeste e Centro-Sul. Qual seria, então, essa divisão? Você está vendo aí. Amazônia, né, o número 1, o Nordeste, o número 3, e o Centro-Sul pegando, vou passar o mousezinho em cima aqui para vocês, não a divisão dos estados. Por exemplo,
Você percebe que o Centro-Sul, ele vai até o sul do Mato Grosso, ele vai até mais ou menos o início de Tocantins e pega um bom pedaço de Minas Gerais. Porém, tem uma parte de Minas Gerais, o norte de Minas, né, que faz parte, né, do complexo do Nordeste, exatamente por essas características econômicas que eu destaquei nessas grandes divisões que o Brasil teve ao longo da sua história. Cuidado com essa última divisão aqui, porque ela aparece bastante, né, nas provas de vestibular, incluindo aquela penúltima que também eu coloquei, que continua sendo válida e é a divisão oficial do IBGE até os dias de hoje. Espero que eu tenha esclarecido alguns detalhes aí sobre a localização, sobre os pontos extremos do Brasil e principalmente sobre essa divisão regional que essa aula 4 traz para vocês. Tentem fazer os exercícios, qualquer dúvida, já falei para vocês, 991456177, me chama no WhatsApp lá que eu tiro a dúvida na hora para vocês, ok? Valeu! O Ensino Médio Ideal fecha 2019 com várias aprovações em medicina e 2 aprovações no ITA, o vestibular mais concorrido do Brasil.